Então, boa noite a todas. Sejam bem-vindas agora para nosso segundo livro, né? Da Jornada do Sagrado Feminino, que é esse livro aqui que a Gi sugeriu, que é a Ciranda das Mulheres Sábias. Ser jovem enquanto velha, ser velha enquanto jovem. Da Clarissa Pinkola Estés, que é a mesma autora do livro Mulheres Correndo com Lobos, e ela tem outros livros também que são bem interessantes, inclusive um sobre Maria, que eu ainda não li todo, mas o que eu li eu gostei demais, e que é uma autora que está aí nessa jornada de dialogar com o sagrado feminino, né? Dialogar com a força feminina. E a proposta desses nossos encontros é justamente trazer esse diálogo para que a gente possa reforçar essa energia do feminino em nós, limpando memórias, purificando, né, o que tiver estagnado, o que tiver fora de equilíbrio, para que a gente possa trazer mais equilíbrio para nós, para a nossa vida e para o nosso planeta, né? Então, eu vou começar essa leitura. Gi chegando. Eu não sei se ela é espanhola, eu não sei, Alguém sabe de onde ela é? Porque agora eu sei que ela tem. Não. A família dela, se eu não me engano, é do México e acho que ela morou nos Estados Unidos, se eu não me engano. É alguma coisa assim. Eles eram imigrantes. Acho que eles eram imigrantes que foram morar nos Estados Unidos, então acho que eles eram mexicanos. Então ela começa assim, olha, para mim la senhora Carla Tanzi, nessum dorma, tu puri ó principessa, guarde le stelle, ti tremano d'amore e de esperança, que é o Puccini, né? Então ela faz a declaração para Carla Tanzi e ela fala: o amor será o remédio mais vital, você será seu milagre. CPE. Então essa aqui é a dedicatória dela do livro, tá? Que eu li agora, ok? E a Ciranda das Mulheres Sábias. Boa noite, Gi, que chegou aí depois, seja bem-vinda. Não sei se vocês deixaram aí, o pessoal então tá dando boa noite, né? Então vamos lá. Eu não li esse livro ainda, mas pelo que eu entendi, são pequenas histórias, né? Que a gente vai lendo. Então vamos ver quanto tempo a gente demora aí nas pequenas histórias. E aí vamos às vezes interrompendo aí no meio ou então continuando cada capítulo. O primeiro deles se chama Pequena Casa na Floresta. Minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto. Vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha, experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto. Agora, respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Vamos, eu espero, viu? Está mais calma, mais presente agora. Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas as nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só.
enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto, vamos usar a louça bonita. Vamos beber o que estávamos reservando para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer, rabugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre, só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas ou mais almas se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Não, perdão, perdi a pontuação. E o espírito que se forma sempre que duas ou mais almas se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permite-se e espera-se que a alma diga o que pensa. Aqui, sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre, sua alma está a salvo. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantido em perfeito equilíbrio. Está lembrada? A palavra paradoxo significa uma ideia contrária à opinião de aceitação geral. É o que acontece com a grande mère, a maioria das mulheres, a grande madre. Porque ela é uma sábia em preparação, que mantém unidas as grandes e totalmente úteis capacidades aparentemente ilógicas da psique profunda. Os atributos paradoxais do que é grande são, principalmente, ser sábia e, ao mesmo tempo, estar sempre à procura de novos conhecimentos, ser cheia de espontaneidade e confiável, ser loucamente criativa e obstinada, ser ousada e precavida, abrigar o tradicional e ser verdadeiramente original. Espero que você entenda que todos esses atributos se aplicam a você de modo geral e em detalhes, como algo em potencial, meio realizado ou já perfeitamente formado. Se você sente interesse por essas contradições divinas, sente interesse pelo arquétipo misterioso e irresistível da mulher sábia, do qual a avó é uma representação simbólica. O arquétipo da mulher sábia pertence a mulheres de todas as idades e se manifesta sob formas e aspectos singulares na vida de cada mulher. Falar da imagem profunda da grande avó como um dos principais aspectos do arquétipo da mulher sábia não é falar de alguma idade cronológica ou de algum estágio na vida das mulheres. A grande perspicácia, a grande capacidade de premonição, a grande paz, expansividade, sensualidade, a grande criatividade, argúcia e coragem para o aprendizado, ou seja, ser sábia não chega de repente, perfeitamente formada e se amolda como uma capa sobre os ombros de uma mulher de determinada idade. A grande clareza e percepção, o grande amor que tem magnitude, o grande autoconhecimento que tem profundidade e amplitude, a expansão da aplicação refinada da sabedoria, tudo isso é sempre
uma obra em andamento. Não importa quantos anos de vida a mulher tem acumulado. Os fundamentos do que é grande, em oposição ao que é apenas comum, são conquistados no início da vida, no meio ou mais tarde. Muitas vezes, mediante enormes fracassos, elevações do espírito, decisões equivocadas e recomeços impetuosos. O que se recolhe depois do desastre ou da sorte inesperada. É isso que é moldado e então praticado pela mulher e seu espírito, coração, mente, corpo e alma, até que ela se torne não apenas competente em seu modo de ser paradoxalmente sábio, mas também, muitas vezes, perfeita em seus modos de viver, enxergar e ser. Há muitos tipos de veneráveis grandes avós na mitologia e na realidade consensual. É verdade que ser literalmente avó de uma criancinha é como se apaixonar, e que o nascimento de crianças pode provocar uma sensação de total enlevo numa pessoa mais velha. Além disso, o orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos de sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes, e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. Na mitologia, porém, talvez seja isso onde fica mais nítido, que a grande avó, como representante do arquétipo maior da mulher sábia, tem uma tarefa crucial que é intimidante, ousada, desafiadora e alegre. A tarefa crucial da grande mãe é simplesmente a seguinte, e nada além disto: viver a vida plenamente. Não pela metade, não 3/4, não um dia abundância, no outro penúria, mas viver plenamente cada dia. Não de acordo com a capacidade do outro, mas de acordo com a sua própria capacidade, predestinada, de livre-arbítrio que dá a vida, não que entorpece a vida. E existe uma razão para esse impulso central. Uma das minhas avós, Victoria, tinha um cachorrinho com um defeito de oclusão que parecia a miniatura de um terrível cérbero, mas que era uma doce criatura. Minha avó também tinha um gatinho preto que costumava atacar os rosários que ela mantinha pendurados em todas as maçanetas das portas na casa inteira, caso eu precise rezar por alguém com muita pressa. Ela conversava com o cachorro e o gato como se fossem gente. Os animais têm alma, você sabia? Ela costumava dizer. Quando o cachorro, de repente, dava um salto com grande energia para acompanhar um novo cheiro no ar, o gato também começava, de repente, a correr pelo aposento. Da mesma forma, quando o gato saltava do alto do velho rádio de celuloide para o encosto da poltrona de vovó, com seus paninhos de crochê, e não parava de saltar de um lado para o outro, o cachorro percebia e começava a pular, todo sorridente. Quando isso acontecia, era inevitável que minha avó dissesse que precisávamos nos unir a eles. Ela agarrava minhas mãozinhas e nós saímos pulando e saltitando, no mesmo ritmo da dança do gato e do cachorro, já em andamento. Ela dizia: quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem.
E todos os animais, nós incluídas, por meros momentos, voltávamos a ser selvagens. Ela queria dizer que quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo isso para viver plenamente, a partir daí outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia: viver para que os outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito, vibrante, para que os outros aprendam conosco. Se contarmos os 10 primeiros anos de vida como uma década, estou na minha 7ª década na Terra. E agora vejo com clareza que o trabalho de amor da grande avó também se desdobra num nível terreno. Ou seja, o imperativo de ter grande prazer, de ter grande diversão, no bom sentido, de examinar o que pode significar interferir em prol de um melhor resultado, dar legitimidade, o que significa abençoar, ensinar, o que significa mostrar como se faz, abrigar, o que significa falar do espírito e da alma, e nunca simplesmente da mente e do corpo por si sós. E assim cuidar das outras almas de todas as idades que possam passar, mesmo que só por um momento ao nosso alcance. O que me leva a uma pergunta especial para a sua reflexão. Você alguma vez já vislumbrou o que compõe seu eu maior? Acho que uma mulher pode enxergar muito do seu eu profundo ao examinar algum fenômeno raro nos motivos condutores dos contos de fadas, aqueles que caracterizem nitidamente como uma mulher se torna sábia. Quando examinamos os temas nas lendas e mitos, vemos uma configuração sem paralelo, que é a seguinte: sempre que uma jovem está em situação angustiante, não é tão frequente que um príncipe apareça, mas costuma ser, sim, uma velha sábia que se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com a sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou uniforme completo de combate, ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem. Ela aparece à janela da prisão como uma sábia instrução de como escapar dali. Em segredo, ela dá à heroína um anel mágico, um espelho ou frasco com lágrimas, para usar como proteção. Ela murmura palavras enigmáticas que a heroína precisará estudar e interpretar para acabar encontrando seu caminho. Os príncipes são bons. Os príncipes podem ser excelentes, mas com frequência nos mitos é a velha que tem algo de realmente bom a dar. Entretanto, não se deveria considerar que a heroína mais jovem, muitas vezes ingênua, apesar dos apuros e desafios que enfrenta nas lendas, seja uma página em branco. Como as jovens na vida real, elas geralmente têm uma impressionante sabedoria própria. Às vezes, porém, é também dominada pelo medo de seguir o que sua alma sabe. Ou ainda, e também, pode estar no meio de um aprendizado de enorme importância, que, de repente ou com o tempo, chegou a um impasse.
como nos mitos gregos sobre rios de esquecimento, como Létis, ou rios envenenados, como Estige, nos quais uma criatura viva de início não consegue ver um jeito de atravessar para voltar inteira à terra dos vivos. Em histórias, como uma da nossa família, que chamamos simplesmente de O Colar, uma jovem é rejeitada pela aldeia por ser diferente. Em razão de uma importante herança que carrega, ela deveria ser capaz de desconsiderar todo aquele menosprezo para valorizar seu verdadeiro eu, enxergando a si mesma através dos olhos da avó. Mas enquanto não encontra uma velha sábia, bastante assustadora, ela tem medo de acreditar que seja mais do que simplesmente humana. No mito de Psique e Eros, Psique não se dá conta do profundo erro que comete quando tenta ver o verdadeiro amor em vez de confiar nele. O resultado é seu belo amado Eros ser ferido e desaparecer. Ela precisa fazer uma viagem sombria aos infernos, onde conhece as 3 fiandeiras e tecelãs que lhe ensinam que a vida é curta e falam da necessidade de dar atenção ao que mais importa. Existem muitos outros temas em mitos e lendas, nos quais a jovem não percebe a gravidade do perigo que sua alma corre, mas a mulher mais velha percebe. Portanto, que bom para nós que a fonte de sabedoria surge de modo bastante confiável, e não somente nos mitos. Se você olhar em volta na realidade, é provável que também perto de você haja uma idosa maravilhosa, excêntrica, ligeiramente irritadiça, arrumada com elegância ou desalinho, ousada, forte e bela. Pense bem, você não conhece algumas criaturas veneráveis que são semelhantes à mulher sábia que aparece nesses contos? Uma mulher que costuma ser perita em sagacidade, cálculos exatos, meios aparentemente mágicos e, sem dúvida, sábias estratégias? Conhece? E se acha que não, pense de novo, porque pode ser que você seja ela em formação. Você mesma. Nas histórias, a dupla da mais nova e da mais velha, juntas, assume a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra para seguir adiante, sair-se bem, ser corajosa e audaz, e levar o tipo de vida na qual as almas são bem nutridas. Por que os atributos da mulher sábia são, além disso, tão importantes para as jovens? E por que a sabedoria e a energia das jovens são tão importantes para as mais velhas? Juntas, elas simbolizam 2 aspectos essenciais encontrados na psique de cada mulher. Pois a alma de uma mulher é mais velha que o tempo, e seu espírito é eternamente jovem. Sendo que a união desses 2 compõe o ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Não importa o número de anos que você tenha vivido. Alguma vez já se sentiu como se ainda estivesse com 16 anos? É o seu espírito. O espírito é eternamente jovem, e embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. Você alguma vez sentiu que disse ou fez algo muito sábio, mais inteligente do que você realmente aparenta ser na vida diária? Essa é uma das provas da existência da alma, a força antiga no interior da psique que sabe e age de acordo. Numa psique equilibrada, essas 2 forças, o espírito jovem e a alma velha e sábia, se mantêm num abraço em que mutuamente se reforçam. A psique foi construída para ter seu melhor funcionamento, enfrentando dragões, fugindo de torres, dando de cara com monstro, rompendo encantamentos, encontrando brilho, lembrando-se da própria identidade, quando é guiada por essa dupla dinâmica.
E o que deveria fazer uma mulher que perdeu o contato com um ou com outro aspecto dessa preciosa natureza dupla dentro de si mesma? Seja o espírito para sempre jovem, seja a anciã conselheira. Aqueles aspectos exatos que tornam uma mulher uma grande neta, uma grande avó ou uma grande alma. Receber a bênção para viver de verdade. Às vezes, passamos toda a nossa vida à espera da bênção, daquela que abra totalmente os portões. Ande, sim, seja a força que você está destinada a ser. Ande, sim, viva como um ser pleno o tempo todo, até seus limites mais distantes. Uma bênção não faz com que você ganhe alguma coisa, mas, na verdade, faz com que você use alguma coisa, algo que você já possui, o dom que nasceu junto com você no dia em que você chegou à Terra. Uma bênção é para que você se lembre totalmente de quem é e faça bom uso da magnitude que nasceu embutida no seu eu precioso e indomável. Se você esteve esperando por essa bênção, peço-lhe que não espere mais, pois as bênçãos que aplicar sobre a sua cabeça se baseiam na visão comprovada dos atributos inatos e eternos da sua alma. E que eu ousaria dizer que consegue enxergar esses atributos? Aqui precisamos fazer uma pausa para rir juntas, pois se você pode fazer a pergunta, é porque já conhece a resposta. Escreva o seguinte para não se esquecer. Jamais subestime a audácia espiritual de uma velha perigosa. Está lembrada de que no início dissemos que aqui a alma teria liberdade para falar? Assim, já que você está junto à minha lareira, seja você a filha, seja a mãe, seja você espírito e alma, com um companheiro ou ainda sem, seja você mais nova ou mais velha, seja você quem está sendo posta à prova, ou quem o tempo já provou, ou as duas, abaixe a cabeça, filha querida, e permita que eu lhe conceda esta bênção, delicada e ardente, pelo que resta dessa noite de histórias dentro de histórias, e por sua jornada vida afora. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, perspicácias e mistificações, pois tudo isso é combustível para avançar. Portanto, que sempre consigamos resistir a quaisquer falsidades coletivas que procurem anular a visão e a audição da alma. Assim, a mulher sábia espia do meio do bosque cerrado. Que nos afastemos dos zombeteiros que não ouvem esse chamado para a vida da alma. Assim, a mulher avança por seu caminho. Se necessário for, que nos transformemos em alegres subversivas que estão em constante crescimento e têm um coração luminoso e calmo. Assim, chega o espírito à superfície do lago. Que nos recusemos a ser jogadas para cair em um lugar qualquer, mas em vez disso, vamos planejar e cumprir nossas fugas do que é morbidamente banal, bem como do que é cronicamente vazio ou brutal. Assim, o espírito se ergue em pleno esplendor. Que nos dediquemos a novas iniciativas e a outras velhas e confiáveis. Assim, agindo, uniremos o que há de melhor na velha sábia ao que há de melhor na mais jovem. E então, apesar de todos os momentos ou eras em que seja derrubada ou reprimida, quer você seja uma mulher de poucos anos, mas grandes em significado, quer você seja uma mulher de certa idade, que esteja ganhando divisas, ou ainda uma mulher de grande idade, que está sempre descobrindo técnicas para manter o fogo brando ou com chama alta.
Que você sempre se lembre de estar conectada à alma, se for visão e força o que deseja, e de estar conectada ao espírito, se for energia e determinação que necessitar para agir pelo seu próprio bem e pelo mundo. E se for sabedoria o que quiser, que você sempre una o espírito à alma, ou seja, una a ação à paixão, a ousadia à sabedoria, a energia à profundidade. E convide todos os aspectos da psique para o pera lá, gente, vou falar. Hierosgamos, esse matrimônio sagrado. Então, deixa eu só ver o que é esse hierosgamos aqui. Do grego, matrimônio sagrado entre o humano e o divino, por meio do qual ambos se transformam. Muitos grupos religiosos criaram rituais em torno dessa antiga ideia. Em sua essência, ela significa um casamento de duas forças opostas para que uma terceira possa nascer. Uma terceira perspectiva proveniente da assimilação das duas, uma terceira ideia, energia, um terceiro estilo de vida decorrente da conjunção do antigo e do moderno, do atemporal e do cronológico. Representações da imponente velha sábia e da reluzente mulher mais jovem, com sua própria sabedoria vivenciada, são opostas na psique feminina. No entanto, esse tipo de oposição significa essencialmente diferente e complementar, em vez de hostil. Quando a alma é separada do espírito, é provável que ela dê origem, na visão restrita do ego, a distorções que vêm do espírito ferido, seus limites e apetites mal direcionados, seus protecionismos e complexos. Jung postulou que o ego era como uma ilha diminuta no imenso mar da psique. Repetidamente, vejo um paciente que, apesar da utilidade e valor do ego para certas ocasiões, ele não foi criado para ser a figura propulsora dominante da psique, mas que a alma e o espírito são. Daí os movimentos da grande nau da psique na meia-idade, afastando-se da vida em que o ego era líder, para a vida da alma e espírito no hierosgamos na liderança. Então, gente, eu não vou saber falar essa palavra. Matrimônio sagrado entre o humano e o divino, por meio do qual ambos se transformam. Então, convide todos os aspectos da psique para o hierosgamos, esse matrimônio sagrado. Assim, filha querida, anime-se e inspire-se. Assim que você escolha o que tornar maior, não menor, seu coração, sua mente e sua vida. Que você absorva o que tornar mais profundos, não mais amortecidos, seu coração, sua mente e sua vida. Que você escolha o que a faça dançar, não mais andar pesadamente, nem cochilar pelo tempo afora. A alma e o espírito têm instintos excelentes. Trate de usá-los. A alma e o espírito têm admiráveis dons do coração. Trate de desdobrá-los. A alma e o espírito têm a capacidade de ver longe, queimar muito e se curar razoavelmente bem. Trate de usá-la. Desde sempre esteve esperando por você, na sua floresta interior, uma mulher, a maior das maiores, sentada à beira da maior das maiores fogueiras. Apesar de você atravessar a escuridão esmagadora para criar diamantes, ou o deserto que a priva de tudo, mas que a sustenta com a sua água oculta, apesar de ter de se desviar ao chegar ao rio para ser transportada por sobre as corredeiras por mãos invisíveis, apesar de toda e qualquer luta, aquela mulher, a maior das maiores, em pleno espírito, está à sua espera, enviando pacientemente mensagens pelo sistema de raízes da sua psique de todos os modos possíveis.
Esse é o trabalho dela, o maior dos maiores. E o maior dos maiores trabalhos que cabem a você é encontrá-la e mantê-la para sempre. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras. Mas, minha filha, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma e pelo espírito, com carga criativa, seu interesse e fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que esta bênção é profecia. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Então, fechamos essa primeira leitura do livro da Ciranda das Mulheres Sábias. A Clarice, ela é muito poética, né? Nesses relatos dela, né? Na forma como ela vê essa nossa relação com a vida, na forma como ela se expressa, no que ela escreve. E eu experimentei fazer essa leitura inteira para vocês, sem interrupção, porque eu acho que ela precisa ser mais sentida do que compreendida. Eu acho que existe uma diferença, assim. Por exemplo, quando a gente for ler o Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que já precisa, a gente tem que buscar mais uma compreensão do livro, do que ela escreve. Aqui, eu já vejo mais como uma coisa assim, de sensação. Às vezes a gente nem lembra mais do que foi falado, mas a gente sente, né? Tem aquela emoção, aí vem uma outra coisa, e tem aquela emoção de novo, aí vem aquela outra coisa, tem aquela emoção de novo. Então, essa leitura desse Ciranda, eu já acho que eu já sinto que é uma leitura da sensação. Ah, não entendi nada, não percebi nada, a gente não parou para poder discutir nada, mas como que a gente se sentiu nesse relato, nas coisas que foram ditas, no que foi falado, né, no que foi lido aí, dessa questão desse viver plenamente, desse equilíbrio entre essa mulher anciã e dessa mulher jovem, dessa união dos dois nesse casamento aí entre o humano e o divino, nessa nossa entrega na nossa vida, entendendo que a transformação do mundo vem da nossa, né? Que é o que ela fala. Quando uma pessoa decide viver plenamente, outras também tomam essa decisão. É como se a gente desse permissão para as outras para que elas façam a mesma coisa. E aí, nesse caminho, a gente vai experimentando, né? O que eu conheço, o que me traz sabedoria, o que eu já não faço mais, o que eu continuo fazendo, porque eu ainda não aprendi. E aí a gente vai seguindo e sentindo mesmo esses textos dela nesse livro. E aí queria ver, a Rai falou que está amando, mas alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo bem? Todo mundo caladinho? Achei o texto bem expressivo, me tocou a alma. Gostei muito da leitura. Então, eu penso que é um livro que a gente não vai ficar discutindo muito. A gente vai ouvi-lo mais, vai senti-lo mais, e quando precisar de uma explicação ou outra, assim, a gente para, igual, por exemplo, nessa palavra que ela usou, né? Que aí trouxe todo um texto, uma contextualização, assim, que no final achei que não precisava ler tudo, mas é um livro muito diferente do livro da Louise Hay, né? É um livro que da Louise Hay trazia orientações mesmo. Aqui a gente está trazendo uma percepção poética dessa nossa condição de mulheres, né? Desse nosso feminino, desse equilíbrio aí. E é muito interessante porque para os povos nativos, a velha avó que ela fala, né? Essa avó, que é essa mulher sábia, é a lua, né? Se a natureza é a mãe, a avó é a avó lua e o avô é o avô sol. Então, na hora que ela falava, né, dessa avó e dessa mulher que carrega a velha sábia e também a jovem donzela, né, se a gente for pensar, a gente está falando muito desse sagrado feminino que a gente estudou mais para trás e desse equilíbrio dessas energias na nossa vida, né? Como que a gente pode
está equilibrando e trazendo o melhor de cada uma dessas mulheres para a nossa vida. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, nós terminamos já a primeira leitura, e aí vocês depois me falam o que vocês acharam, se vale a gente fazer essa leitura completa. Não sei como vai ser esse próximo texto, mas a minha ideia é essa: a gente vai sentindo, vai absorvendo, e depois dorme, que na hora que a gente dorme também, essa leitura ela vai sendo processada aí pelo subconsciente, e amanhã a gente fala assim, não gostei de nada disso, eu gostei, é isso mesmo. A gente sente, percebe o que isso aí, como que isso mexeu com a gente, né? Ok? André, quer falar? Quero. Me remeteu muito a leitura a tudo que a gente viu lá no início do Sagrado, como você falou aí. Né? Todas nós temos todas elas aqui dentro. E a união com o Sagrado, que também se faz por nós, né? A ligação no útero, enfim. Tudo que você falou lá nas primeiras aulas me veio muito à mente com essa leitura. Me veio também, né? Essa coisa desse equilíbrio mesmo, dessas mulheres, e muito disso de falar de velha anciã, né? E até da jovem mulher, me veio muito também até os próprios termos do sagrado feminino, que é isso, né? Que a gente viu a anciã, a jovem donzela, e como que a energia de uma e outra são importantes para nós. Não importa qual a idade, né? E o nosso casamento com o divino, né? É isso aí. O divino está em nós. É isso aí. Exatamente. É isso então. É isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gratidão, Andréia. Mais algum comentário? Então, vamos lá, vamos sentindo esse livro, sem ficar muito preocupado assim, nossa, o que é isso? O que eu tenho que entender? O que eu tenho que, né, absorver? Vamos deixar um pouquinho aberto aí para o subconsciente receber essa energia da forma como ela apresenta, e vamos na próxima leitura perceber um pouquinho como que a gente está se sentindo em relação a esse livro, que está completamente diferente do último, né? A leitura muito diferente da leitura da Louise Hay, uma proposta diferente. Mas eu penso que nesse livro dela é isso, vamos recebendo e vamos sentindo isso, e como que isso ressoa, né? O que eu sinto, conforto, desconforto, bênção, não bênção, e a gente vai construindo isso aí junto, né? Juntas. Deixa eu ver, a Gi falou assim, na verdade, eu acredito que ela está falando sobre as fases da Lua. Pois é, eu não li o livro ainda, né? Então, ela não fala exatamente ainda de fases da Lua. Então, isso pode realmente aparecer ainda depois. Vamos ver o que ela vai falar mais. Ok? Aqui apareceu que... Oh, vai acabar a bateria. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, queridas, o nosso próximo encontro é terça-feira, às 19 horas, tá? Aí eu vou fazer um pouquinho mais curto, eu devo encerrar às 19h30 por causa do curso, que vai acontecer às 20. A gente faz meia hora de leitura, e depois eu dou um intervalinho, e aí a gente volta 20 horas, para quem for fazer o curso do oráculo, que começa na segunda-feira. E terça a gente faz a leitura, sexta também vai ser um pouquinho curto na semana que vem, mas a gente não deixa de ler, continuar aí essa leitura, e aí qualquer coisa vocês também vão me falando para a gente poder ir trocando, tá bom? Ok? Então, olha, beijos, muita gratidão, mahalo de coração, um final de semana de muita luz e bênçãos, e até segunda-feira nós nos encontramos na meditação que vai acontecer às 8h30 e também no curso depois, no final do dia. E a leitura e estudo também vai ter, eu tenho que só confirmar, mas acho que é 11 horas na segunda-feira. Vou postar depois direitinho os horários. Pois é um livro interessante para a gente ter. Depois, quem quiser,
Dá uma olhadinha aí, que é um livro que traz muita poesia para esse tema. Penso que a palavra é essa, ela traz uma poesia para esse tema. Ok? E nós nos encontramos em breve, então. Um beijo grande e tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, lindona. Bom final de semana. Bom fim de Beijo, semana. Lê. Beijo, meninas. Beijo para vocês Beijo, também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.